Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da bomba atômica, né? É motivado aí pelo filme que teve um grande sucesso sobre a vida do Robert Oppenheimer, que a maioria, talvez, das pessoas que estão assistindo esse canal viram, né? Eu não vou discutir o filme, né? Não é o nosso objetivo discutir o filme. Mas eu gostaria de falar sobre alguns aspectos que o filme não mostrou e que são muito importantes e interessantes para entender a história, né? Bem, parte da história, né, a gente já discutiu naquele primeiro vídeo, né, lá sobre a previsão da bomba atômica, no livro do H.G. Wells, né, The World Set Free. E também eu falei sobre a questão do início dos estudos de fissão nuclear na Alemanha, sobre a carta do Léo Szilard para o Franklin Delano Roosevelt, na verdade, que ele convenceu Einstein a escrever, né? E etc. Isso já foi abordado, né? Vamos abordar outros aspectos nesse vídeo que talvez sejam mais interessantes e a gente vai entender algumas coisas que se passam no filme en passant, né? E que, na verdade, são muito relevantes, até para entender certos aspectos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é fissão nuclear, que também discutimos no vídeo anterior sobre fusão nuclear. O que é a fissão? Fissão é quando um átomo físsil, né, um tipo de átomo físsil é bombardeado com um nêutron e gera outros nêutrons que bombardeiam outros átomos e assim sucessivamente em reação em cadeia. E essa reação em cadeia gera grandes energias. Isso foi já descoberto antes mesmo do início da Segunda Guerra, né? Praticamente quase no comecinho da Segunda Guerra isso foi descoberto. Porém, uma coisa é um estudo de laboratório, a outra coisa é conseguir que isso vire ou se transforme em algo ou em alguma tecnologia, alguma coisa útil, utilizável, né? Bem, claramente os cientistas já entenderam desde o início o potencial destrutivo desse tipo de reação e da possibilidade de fazer um armamento nuclear ou uma bomba atômica, né? Como foi chamado pelo H.G. Wells lá no livro dele que a gente já conversou. Muito bem. Porém, assim, o primeiro desafio tecnológico é conseguir a matéria físsil. Bem, o único material físsil de ocorrência natural conhecido é o urânio. O urânio ele tem dois isótopos, o 238 e o 235. Ocorre que apenas o 235 é físsil, o 238 não é físsil, ou seja, ele não é capaz de sustentar uma reação nuclear, né? Bom, o grande problema é que apenas 0,7% do urânio é 235. Então, o primeiro desafio tecnológico, né, na busca de alguma coisa que possa sofrer uma reação nuclear sustentável é conseguir uma quantidade suficiente de urânio. Tá? E isso foi o que ocupou a maior parte do recurso do projeto Manhattan. Basicamente, se tentaram três técnicas de separação. A primeira foi a centrifugação, né, baseado na ideia de que o 235 é um pouquinho mais leve que o 238 e ficaria então para o centro, enquanto o 238 seria projetado para a parede da centrífuga, e assim com sucessivas centrifugações você conseguiria urânio. O outro seria a difusão gasosa. A difusão, na verdade, a própria centrifugação também era em fase gasosa, né? A própria centrifugação é em fase gasosa. Bom, porque tem que ser um fluido, não você vai jogar a centrífuga
minério não vai dar certo. Então, o que você tinha que fazer? O que foi feito? Né? Foi transformado urânio em gás. Como é que transforma o urânio em gás? Reagindo com flúor. Vamos uma das maneiras. Obtendo-se, então, o hexafluoreto de urânio. Né? O hexafluoreto de urânio é um gás, então esse gás era centrifugado. Acontece que, por ser obtido com flúor, era altamente corrosivo. Os materiais da época não permitiam que se conseguisse fazer uma centrifugação eficiente sem destruir toda a centrífuga. Então, na época, a centrifugação foi praticamente abandonada. O segundo método é a difusão. Mas não é uma difusão qualquer, tá? É uma difusão chamada difusão de Knudsen. O que é a difusão de Knudsen? Difusão de Knudsen é uma interferência molecular. Difusão de Knudsen ocorre quando o caminho pelo qual as moléculas vão percorrer, né, tem um diâmetro menor que o livre percurso médio das moléculas. O que é o livre percurso das moléculas de um gás? É o percurso que elas percorrem, em média, durante seus choques moleculares. Então, entre dois choques moleculares, ele percorre, em média, uma distância x nanômetros. Nanômetros, vamos usar nanômetros. Quando essa molécula é submetida a um poro de um diâmetro menor, né, que esse livre percurso médio, né, as moléculas maiores vão ficando para trás. Tá? Então você tinha a difusão gasosa. Né? Essa difusão gasosa, né, esses mega tubos aí, tá? Difíceis de conseguir, na época, com a tecnologia da época, né? Tinham que ser aos milhares, tá? Aos milhares para conseguir ir concentrando um pouquinho de urânio, tá certo? Então, aí como está na foto, era o maior prédio do projeto. Tá? Era o projeto de difusão, do prédio de difusão gasosa de Oak Ridge, no Tennessee. Depois eu vou mostrar a distribuição geral do projeto. O outro método, tá, que foi tentado, foi a difusão em fase líquida, que era um cloreto de urânio, baseado no efeito Soré. Né? Então, o efeito Soré é que ocorre um gradiente de concentração, uma difusão máxima quando existe uma diferença de temperatura entre dois pontos. Tá? Então, era colocado lá o cloreto de urânio numa parede aquecida, num tubo externo, e a interna era aquecida, a externa resfriada, de modo que se provocava um gradiente de concentração das moléculas. Isso não deu também muito certo e foi também abandonado. E o último, né, é a separação eletromagnética. A separação eletromagnética também era feita com gás, né, com tetrafluoreto de urânio. Tá? E o tetrafluoreto de urânio submetido a um campo magnético, o 235 percorre uma trajetória menor pela deflexão do campo que o 238, então assim é separado. Então, como você pode ver na imagem aí, você tinha essas fases chegando, né, finalmente nos 90% de urânio 235. Isso aí consumiu basicamente todo o tempo de desenvolvimento. Só conseguiram esse urânio enriquecido praticamente em 1945, já quase no final da guerra, tá? De tão difícil que era, tá certo? Então, se buscou um caminho alternativo, tá? Em 1940, um químico americano chamado Siebel conseguiu obter um outro elemento artificial agora, também físsil, o plutônio. Na verdade, ele bombardeou urânio com plutônio, bombardeou urânio com deutério, e conseguiu o netúnio, e a partir do netúnio, plutônio. Tá? A reação está aí, essa é uma reação
mais concisa, porque o primeiro plutônio que foi obtido foi o 238, que não é físsil. O plutônio físsil é o 239, 240 para frente. Tá? Então é basicamente a reação que está aí, né? Se obtém um bombardeamento do urânio com um nêutron, se obtém um neptúnio. O neptúnio sofre um decaimento beta e vira o plutônio, tá? Conforme está aí nessa reação, tá certo? E esse plutônio 239, ele é físsil. E foi também lá no estado de Washington feito um laboratório para obter esse plutônio. Tá? Também foi bastante difícil obter o plutônio em uma quantidade apreciável. Também demorou quase todo o tempo da guerra para obter uma quantidade difícil de urânio de plutônio 239. O que acontece, né, que se descobriu ao longo dessas tentativas, é que o plutônio se necessitava uma quantidade menor de plutônio para conseguir a reação que continuasse, ou seja, a massa crítica. O que é a massa crítica? É a menor massa possível que eu consigo manter uma reação nuclear a partir do início. Então se descobriu que com plutônio era possível conseguir com uma quantidade menos enriquecida do que com urânio. Porém, o urânio era mais garantido do que o plutônio. Né? Então, quando foi feito o primeiro teste, né, que foi o Trinity quer dizer trindade, né, ele foi feito com plutônio, tá? Porque o urânio obtido já estava certo e destinado para a bomba de urânio. E não dava para gastar para fazer teste. Tá? Na sequência, a gente vai discutir melhor a tecnologia da bomba em si. Tá? Então, aparecendo aí no mapa as diferentes regiões, né, os diferentes blocos do projeto Manhattan. Aí você lembra lá que no filme o Oppenheimer usava um botão com o número K12, né, que tem a ver aí, ó, K12, Y25, etc. e tal, que são os diferentes pontos do projeto. Né? Bom, uma vez que se obteve a quantidade, se começou a se projetar a arma em si, né, que era bastante complicado. Né? Então você tem dois princípios. Tá? Um que foi feito o Little Boy, tá? Que é uma detonação balística. Eu tinha uma massa de urânio, um projétil, né, com uma certa determinada massa que ia ser detonado contra uma massa na cabeça, na ogiva da bomba. Por isso que ele é fino e linear. Era como se eu desse um tiro, né, de um ponto ao outro, como aparece aí na figura. Essa detonação levava a uma explosão nuclear. Os cientistas tinham bastante certeza da eficácia desse método, por isso ele não foi testado no deserto, né? No deserto do Novo México, não foi testado. Então vamos à segunda. A segunda é a bomba de plutônio. Então a primeira é de urânio, Little Boy, né? É princípio balístico. O outro, que foi o Fat Man, que é essa bomba gordinha aí, tá? Por que ela era assim? Porque ela era feita a partir de um sistema muito complicado de explosões ao redor de uma esfera que causavam, que às vezes se chama de implosão, mas não é exatamente uma implosão, uma explosão para dentro, de modo que ela tinha que ser feita de uma determinada temporização muito precisa, para que no início da explosão eu simplesmente aumentasse a pressão interna e reduzisse a distância entre
entre os átomos de plutônio, tá? E na sequência eu desse o início da reação. Se a explosão fosse rápida demais, simplesmente o plutônio ia ser desperdiçado. Se fosse lenta demais, não ia acontecer. Então tinha que ser extremamente preciso. E por isso que tinha muita dúvida se ela ia funcionar ou não. E por isso que lá foi feito o teste, o primeiro teste do Trinity foi feito com uma bomba de plutônio. Por isso que ela era redondinha lá, cheia de explosivo, né? E com uma temporização muito precisa, no limite da tecnologia da época, e funcionou. A partir daí foi feito o Fat Man, que foi a segunda bomba. Né? Então, existiu uma grande complexidade, você vê no mapa assim, a quantidade de pessoas envolvidas, de cientistas envolvidos, de locações envolvidas, de recurso envolvido. Né? O prédio para a separação da difusão gasosa era o maior prédio do mundo em área na época. Não existia nenhum prédio tão grande no mundo quando o prédio foi feito só para colocar lá dentro os tubos difusores, para você ter uma ideia do nível de dificuldade. Tá? Só que isso gerou toda a tecnologia nuclear que existe até hoje. Né? Gerou as bases. Né? Até hoje é usado esse método de fusão. O elemento magnético é usado. As centrífugas, hoje em dia, são as mais usadas, inclusive centrífugas magnéticas, e as tecnologias são secretas. Né? Mas não vamos entrar nesse mérito, vamos continuar na bomba. Tá? Então foram obtidas, né, 2 bombas atômicas naquela época. Vamos voltar um pouco atrás na história, né, para entender o que estava acontecendo. Os Estados Unidos tinham tido grandes baixas para conseguir dominar a ilha de Okinawa. Tá? Estavam em campanhas de bombardeio constante no Japão, porque a partir dali, de Okinawa e de outras ilhas, você já conseguia bombardear o território do Japão. Né? O argumento que se usou para a utilização da bomba atômica, na época, foi a economia, né? o menos perda de vidas, né? Tanto americanas quanto japonesas, numa invasão sangrenta que poderia durar meses. Bom, vamos então a alguns fatos aqui para a gente se colocar. Primeiro, em 45, em março de 45, teve o bombardeio de Tóquio com bombas incendiárias, tá? Utilizando uma bomba de gel de gasolina, que hoje em dia é conhecido como napalm. Né? Esse bombardeio incendiário de Tóquio foi terrível, matou cerca de 110 mil pessoas. Foi talvez o bombardeio convencional mais terrível da guerra, foi pior que o de Dresden. E é pouco falado. E aí eu vejo por que é tão pouco discutido o bombardeio de Tóquio, né? Exatamente porque em seguida, né, em agosto daquele ano, seria usada a bomba atômica. Então, havia um questionamento se não era possível submeter o Japão só com bombardeios convencionais. E é do real uso, da necessidade de usar a bomba atômica. Né? No final da Segunda Guerra, em maio de 45, né, a Rússia já dominava a maior parte do leste europeu, né, como mostra no mapa, estava com um poderio enorme, além do seu país gigantesco, tinha dominado vários países satélites. Né, e o Stalin não era exatamente uma pessoa confiável. Né, e no final de julho até início de agosto de 45 foi feita a Convenção de Potsdam. Na Convenção de Potsdam, o Franklin Delano Roosevelt já havia falecido e quem estava presidente dos Estados Unidos era o Henry Truman,
o Henry Truman teria insinuado, né, ao Stalin sobre o uso da bomba atômica e numa tentativa aí de que o Stalin se envolvesse na guerra, né, ajudasse com o final do Japão, da rendição do Japão. Né. Eles já queriam desde maio, abril, que o Stalin invadisse a Manchúria, o norte da China, onde havia tropas japonesas até aquele momento, em grande quantidade. E o Stalin estava enrolando, que era a política dele. Ah, na Convenção de Potsdam, Stalin não disse nem que sim, nem que não, né? Não se comprometeu e falou para o Truman algo do tipo: se você tem um armamento novo, use. Na verdade, o que o Truman não sabia é que o Stalin já sabia da bomba atômica nos diferentes projetos, né? Pontos lá do projeto Manhattan haviam espiões, não obrigatoriamente russos, né? Mas comunistas de várias nacionalidades que delataram, né, segredos para a Rússia. Então ele já sabia da bomba atômica, já sabia que o teste de Trinity tinha sido bem sucedido e escondia a informação. Era um aliado não muito aliado. Né? Por outro lado, né, o Henry Truman também sabia que o Japão já havia procurado a Rússia via Manchúria para que a Rússia intermediasse uma rendição condicional ou meio condicional do Japão. Né? Já havia essas tratativas. Basicamente, o que os japoneses mais queriam nessa negociação é que o imperador não fosse preso ou morto, ou executado ou condenado por crimes de guerra, que o imperador continuasse sendo o imperador do Japão de uma forma simbólica dentro da religião shintoísta. Era o principal pedido, que, como todos nós sabemos, acabou sendo atendido, né, de uma forma ou de outra. Bom, com todas essas cartas na mesa, o presidente Henry Truman decidiu então usar a bomba atômica. Né? E no dia 3 de agosto, dia 6 de agosto, desculpe, dia 6 de agosto, foi detonada a primeira bomba sobre Hiroshima, que era aquela que a gente falou, o Little Boy, bomba de urânio. E no dia 9 de agosto foi detonada o Fat Man, bomba de plutônio. Então veja que serão duas bombas, dois princípios diferentes. E que e logo depois disso, né, no próprio dia 9 de agosto, o Stalin, para demonstrar que também tinha poder, foi lá e começou a invasão da Manchúria até a derrota total do exército imperial japonês, que na verdade foi um massacre total. Né? O exército japonês, apesar de não ser pequeno na região, ele não tinha tanques adequados, não tinha aviões adequados, não tinha o mesmo armamento, foi um massacre. Né? E o Stalin fez questão de mostrar o seu poder. Bom, as perguntas que eu vou deixar aqui no área, ok, talvez realmente o uso de uma bomba atômica fizesse todo sentido, né? Dado que todas as circunstâncias da guerra. Então, a primeira pergunta: bombardeios convencionais não conseguiram submeter o Japão? Talvez. O uso de uma bomba atômica se justificava? Talvez. Agora, a pergunta é: o uso da segunda bomba atômica com apenas 3 dias de intervalo se justificava? Militarmente? Será? Ou será que foi um segundo experimento?
já que eu tinha duas bombas de princípios diferentes e queria ver os efeitos na população civil. Eu acho que assim se questiona muito o uso genérico, mas você quase não vê, mesmo entre documentários americanos, uma discussão de que se era realmente necessário usar duas bombas atômicas com menos de 3 dias. Eu acho que, assim, minha opinião pessoal, com, utilizando a mentalidade da época, tá? Porque isso é um erro comum de se fazer, de querer julgar a época com a moralidade de hoje. Não dá para fazer isso. A moralidade dos meados do século XX era totalmente diferente da nossa. Então, um julgamento moral é impossível, né? Não faz sentido. Eu acredito que uma bomba atômica seria suficiente para submeter o Japão sem dúvida. No filme se justifica o uso da segunda bomba atômica como algo do tipo, vamos lançar uma depois da outra para dizer que a gente tem um estoque que pode destruir o Japão inteiro, matar todo mundo. É um argumento fraco, para minha visão, é um argumento fraco. Eu acho que assim, a bomba atômica já seria suficiente. O uso da segunda foi, entre outras coisas, um experimento, né? E com um bônus gigante, que era a tentativa de intimidar a União Soviética. Uma tentativa que também, na verdade, saiu pela culatra, porque fez com que os soviéticos impusessem mais ritmo à obtenção da sua própria arma nuclear, mais ritmo na espionagem, né? Mas na cabeça do presidente americano da época, ele achava que iria consolidar os Estados Unidos como a maior e única potência do mundo, o que não aconteceu. Na verdade, gerou, né, o que ficou a continuação da Segunda Guerra Mundial, que se chamou de Guerra Fria, né, com um mundo se armando de armamentos nucleares suficientes para destruí-lo algumas vezes. E a gente continua, né? Eu acho que a atualidade disso é a iminência ou a possibilidade ou a eventual aplicação de armas nucleares em conflitos, ela não acabou, ela continua. E a guerra da Ucrânia, o pesadelo da guerra da Ucrânia, é que em algum momento a Rússia, levada a algum tipo de desespero, resolve usar armas nucleares. Eu, particularmente, não acredito que o Putin tenha essa coragem, mas desespero é desespero, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Além do mais, outros países desenvolveram, né, tecnologia nuclear e bombas nucleares, né? E o segundo maior pesadelo dos americanos é um ataque terrorista nuclear em território americano. Isso é um maior pesadelo. Na verdade, não precisa nem um ataque numa cidade, né? Basta que haja um ataque na estratosfera, ou alguns ataques na estratosfera, para que o campo eletromagnético gerado, o pulso eletromagnético, pare com todas as comunicações. Isso, basicamente, o que aconteceria é que toda a eletricidade dos Estados Unidos acabaria e todos os bancos parariam. Agora você imagina o caos na sociedade com alguns dias sem poder sacar dinheiro. A sociedade é o caos, né? Então isso é um pesadelo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.